Caros alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui hoje, dando sequência ao tema Oriente Médio. Rapidamente aqui, vamos partilhar a tela para acompanharmos os nossos esquemas de aula. Hoje, o nosso foco será a questão da relação entre Israel e a OLP Palestina, a relação com os palestinos. Nós sabemos que desde o início do processo da chegada dos primeiros colonos judeus na Palestina, lá no início do século XX, houve uma certa tensão que foi se agravando no correr do tempo entre a população árabe local e essa população judaica. Depois da decisão da ONU, da partilha da Palestina, a negativa dos Estados árabes de aceitarem os conflitos que se seguiram, essa população árabe na região da Palestina foi aos poucos perdendo cada vez mais controle do seu território, até que na Guerra de 67, Israel invadiu e ocupou a Cisjordânia, ocupou a faixa de Gaza, e as terras que também pertenceriam, em tese, na proposta da ONU, a um Estado palestino, completamente controladas por Israel. Os palestinos, muitos deles vivendo em campos de refugiados, seja dentro da Cisjordânia, na própria faixa de Gaza, ou fora, né, nas regiões ali da Jordânia, do Líbano especialmente. Eles tinham se organizado a partir de 1964 na OLP, Organização para a Libertação da Palestina, um movimento nacionalista, laico, uma visão panarabista, liderado por Yasser Arafat. E quando foi criada a OLP em 64, o seu objetivo era a destruição do Estado de Israel. Isso estava explicitado no seu estatuto de fundação. Ora, obviamente, a OLP não reconhecia a existência do Estado de Israel, e o Estado de Israel não reconhecia a existência da OLP como um organismo válido para a discussão. Porém, vamos avançar. Vamos pegar aqui o final da década de 80, 87, explodiu a chamada Primeira Intifada, ou Guerra das Pedras. A Guerra das Pedras, essa intifada, era uma geração de jovens, muito jovens palestinos, adolescentes, né, nascidos nos campos, que, estimulados pela OLP, né, jogam pedras contra os soldados israelenses, contra a ocupação israelense. E o objetivo aqui é chamar a atenção da mídia, mais uma vez. Tá? O objetivo dos palestinos da OLP é não deixar que a causa palestina seja esquecida pela comunidade internacional. E cenas de crianças jogando pedras, de soldados israelenses apontando fuzis contra civis, e evidentemente que passavam na televisão e eram retratados nos jornais, chamam a atenção, atraem a atenção e colocam, né, o governo de Israel numa posição um tanto quanto defensiva diante desses fatos. Porém, mais importante do que tudo, no ano de 89, a queda do Muro de Berlim, a derrubada do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria e, principalmente, a Guerra do Golfo, que nós estudamos recentemente, estimularam mais ainda a derrota de Saddam Hussein, que a direção da OLP apoiava a posição iraquiana, o que isolou a OLP da comunidade internacional, construída a coalizão internacional pelos Estados Unidos, mas agora, diante da nova ordem internacional, liderada aí pelos Estados Unidos, que buscava, né, construir uma Pax Americana, né, a ideia era que deveria se pressionar para que todos os principais conflitos fossem resolvidos. E as pressões se fizeram tanto sobre a OLP como sobre o governo de Israel para iniciarem conversações, e a base das conversações teria que ser, né, o reconhecimento mútuo, ou seja, a OLP abandonaria a luta pela extinção do Estado de Israel, reconheceria a existência do Estado de Israel, portanto, paz, tá? E o governo israelense reconheceria a OLP como única e legítima representante do povo palestino e o direito do povo palestino a uma terra, né, naquela região. Ou seja, paz por terra outra vez. Tudo bem? Esse movimento ganhou força
quando os trabalhistas, o Partido Trabalhista, chegou por eleições ao poder outra vez em Israel, e o seu primeiro-ministro, Yitzhak Rabin, aceitou, era um herói militar israelense desde da primeira guerra de independência, e ele aceitou que esse era o caminho para construir, né, a paz na região. E aí, os acordos tomados em Oslo, 1993, a Noruega foi, chama-se Acordo de Oslo, porque na realidade o governo da Noruega foi o grande mediador dessa aproximação, tudo bem, entre palestinos da OLP e o governo israelense. Se decidiu a retirada das forças israelenses da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Repara, esse era o objetivo final dos acordos. O direito dos palestinos ao autogoverno em zonas que seriam governadas pela chamada agora Autoridade Nacional Palestina, que substituiria a OLP, e o líder da OLP, Yasser Arafat, passou a ser o líder da Autoridade Nacional Palestina, o dirigente da Autoridade Nacional Palestina, que, portanto, governaria certas regiões. Tá? O governo palestino duraria inicialmente esses 5 anos, de forma interina, e o seu status de interino seria negociado a partir de 96, a partir, portanto, do meio do período desses 5 anos, mais ou menos. E aí se passaria, quem sabe, né, a um projeto de ampliação das zonas sob governo da autoridade, e essa autoridade não seria mais interina, mas seria definitiva. Esse era o caminho negociado em Oslo. Rabin, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, o presidente Bill Clinton, isso que sempre os Estados Unidos aí como elemento, né, dessa tentativa de liderança desse processo, e aqui os dois, Arafat e Rabin, mais o Shimon Peres, o ministro também israelense, recebendo, que foi importante nessa negociação, o Prêmio Nobel da Paz de 94. Parecia outra vez que o caminho estava sendo dado. Porém, aqui estão os acordos de Oslo, né, quais seriam as áreas, essas áreas em vermelho, a faixa de Gaza, a área que seriam da Autoridade Nacional Palestina, sob governo, e aos poucos isso aqui seria expandido para essas outras áreas da Cisjordânia. Tudo bem? Essa era a ideia inicial. Tá? Agora, problemas muito sérios impediram o caminho tranquilo desse projeto. Até hoje a região ela é muito conflituada. Tá? Primeiro problema, existência de setores radicais dos dois lados, ou seja, tanto do lado israelense quanto do lado palestino. Grupos religiosos ortodoxos judeus que não aceitam ceder 1 centímetro do território, que falam na existência do Israel bíblico e que, portanto, não aceitam retirar, né, os assentamentos judaicos, já vou explicar, que existem na Cisjordânia, que era uma das questões que os acordos de Oslo implementavam, e do lado palestino, o Hamas, aquele grupo fundamentalista islâmico, né, surgido após a Revolução Islâmica no Irã, e que não aceitava nenhum tipo de acordo com Israel. Então tínhamos uma OLP, né, laica, uma visão nacionalista, palestina, árabe, né, negociando, mas grupo religioso radical, de inspiração religiosa radical, não aceitava nenhum tipo de negociação com Israel, e a partir daí, ações desses grupos radicais dos dois lados vão minando, foram fazendo com que esse processo parasse praticamente. Primeiro questão, o assassinato do líder israelense Yitzhak Rabin por um judeu ortodoxo. Aqui, durante a campanha eleitoral, Rabin era candidato, assim, cartazes que afirmavam que ele era traidor, e aqui o momento em que o judeu ortodoxo atira e mata o líder israelense que caminhou no sentido da paz. Repara, a morte, o assassinato de Rabin é muito semelhante ao assassinato do presidente do Egito, Anwar Sadat, em 81. Os dois, em seus países respectivos, evidentemente, tinham negociado com o inimigo e, portanto, eram considerados por esses grupos radicais como traidores. Perfeito? O assassinato de Rabin, em tese, em Israel, naquele momento, fortaleceu
os defensores do processo de paz, porém, tá, quando as eleições foram efetivamente realizadas, às vésperas do processo eleitoral, uns 10 dias antes, um palestino do Hamas entrou num ônibus escolar israelense, de manhã cedo, que as crianças estavam indo para a escola, e ali ele se explodiu, tudo bem? E matou as crianças, matou o motorista, os acompanhantes e ele mesmo. Ora, às vésperas das eleições, tá, quando havia, em princípio, segundo as pesquisas de opinião, uma maioria para os trabalhistas, né, que continuariam o processo de paz, ou pelo menos afirmavam que apoiariam o processo de paz. Um ato como esse, a morte de mais de 20 crianças israelenses, não é isso, gerou uma reação durante o processo eleitoral que levou à derrota dos trabalhistas e à subida ao governo dos grupos ligados à coalizão do Likud, contrários ao entendimento ao processo de paz. Tá bom? E a partir daí o processo de paz foi emperrado, né, claramente. O problema isso se repete, tá, na história. Todas as vezes que se encaminha negociações, algum ato violento, mais tarde, por exemplo, no ano de 2000, um judeu ortodoxo entrou numa mesquita em Jerusalém, atirou e matou 15 muçulmanos islâmicos que rezavam. Isso gerou reação, enfim. Por outro lado, o Hamas também atua, fazendo, às vezes, atentados, foi um período de atentados à faca contra civis israelenses, ou então enviando mísseis, mandando mísseis para atingir territórios israelenses, enfim. Outro grande problema são os assentamentos ou colônias judaicas nos territórios ocupados. Então aqui vocês veem essas manchas aqui mais clarinhas, eram assentamentos judeus na Cisjordânia, assentamentos e grupos de assentamentos. Tudo bem? A ideia dos acordos de Oslo é que esses assentamentos seriam retirados para que toda a região da Cisjordânia, num futuro, pertencesse ao Estado palestino. E aí também uma reação muito forte desses grupos religiosos mais ortodoxos que não aceitam. Tá? Aqui já é um mapa em 2007, quando já tem a questão do muro de separação sendo construído. Então aqui é um muro que separa a Cisjordânia a Cisjordânia palestina, as áreas palestinas de Israel. Tá certo? Então, aqui de manhã cedo, os palestinos que trabalham do outro lado do muro, tendo que passar pelos controles israelenses. Aqui uma vista parcial do muro. Aqui um pouco que seria a estrutura do muro. Tá? Lembra um pouco as estruturas lá do Muro de Berlim, as várias áreas de controle. E a justificativa israelense é que o muro é para evitar atos terroristas contra civis israelenses, contra alvos israelenses feitos por palestinos. Aqui eu coloquei essa questão porque o Enem e outras provas trabalham bastante, a UERJ já fez isso, esse artista Bansky, né, que faz grafites com técnica de stencil, certo? E fez vários grafites no muro da Cisjordânia. Aqui um pouco a ideia, né, de que o muro deve ser, enfim, não impediria você de sonhar várias coisas, tem formas de ultrapassar esse muro que separa essas duas regiões. A tensão, então, voltou a aumentar. Em 2000, estourou uma segunda intifada, a Guerra das Pedras, outra vez, tá? Dessa vez muito estimulada pelo Hamas, mas a autoridade palestina também entendeu que era importante, de novo, chamar a atenção da comunidade internacional para a situação da população palestina nos territórios ocupados por Israel e mesmo naqueles territórios que oficialmente pelos acordos de Oslo, deveriam ser os que formariam, né, o Estado árabe palestino na região. Com isso, tá, eu encerro a apresentação de hoje, perfeito? Me despeço de vocês, agradecendo aqui mais uma vez a paciência de terem me escutado. Tá? Desejo a todos saúde, paz, tranquilidade e nos veremos em breve. Tá? Um grande abraço.